Já já você vai ouvir o doutor José Humberto falando sobre o risco de ser decretada falência do nosso Vasco. E é real, e você vai entender. Bom, o jornalista Gui Camarda aguardou um pronunciamento oficial do Vasco, não aconteceu, ele revela mais detalhes. Fala pessoal, desculpa a demora, vim aqui para esclarecer de forma objetiva o que tem sido comentado aí nos últimos dias sobre o Vasco e o investidor interessado no clube, tá bom? Primeira coisa, sim, teve o contato de uma empresa estrangeira interessada em investir no Vasco da Gama, lá em 2024, começo de 2024. Uma empresa com sede em Nova York, presença também em Londres. Esse interesse foi real e eu afirmo isso com base em provas documentais e também testemunhais, tá bom? Pela credibilidade, né, pela minha credibilidade e proximidade com pessoas do futebol, eu acabei auxiliando nos contatos do intermediário com o investidor e os representantes do Vasco, certo? É verdade, sim, que o Pedrinho não se reuniu diretamente com os representantes dessa empresa. E isso acabou gerando uma frustração do lado do investidor, né? E a percepção da recusa partiu do intermediário, tá? Ele que me contou sobre isso. E eu, como jornalista, meu papel foi relatar sempre com responsabilidade o que eu ouvi de quem participou diretamente do processo, certo? Eu nunca quis criar polêmica e ir para um lado pessoal, só para deixar bem claro. E depois da nota oficial divulgada pelo Vasco, o pessoal do clube me falou que essa decisão está ligada ao processo de governança da SAF, certo? Que exige uma apresentação de uma proposta formal antes de qualquer reunião com o presidente. Eu entendo isso, é legítimo, é importante, até porque deve ter muita procura e tudo mais, né? Mas em relação aos valores que foram mencionados anteriormente, as informações que eu citei vieram de fontes tanto do mercado e de pessoas próximas ao processo, certo? Que era a ideia deles investir aquele valor. Eu sempre com o objetivo de contextualizar que a intenção dos investidores era real, ok? Beleza. E por respeito à confidencialidade as pessoas envolvidas também, eu não posso divulgar esse documento nesse momento aqui para vocês, tá? Mas se for necessário, eu estou à disposição para apresentar tudo, mas tem que ser só se for em um ambiente apropriado, que eu possa mostrar isso, tá bom? Eu reforço com toda a clareza, em nenhum momento eu tive a intenção de sugerir que o Pedrinho mentiu, agiu de má fé, e eu não agi com irresponsabilidade. Tá? Eu só cumpri o meu papel de informar. Agora, o que fazem com o meu vídeo, fazendo cortes maldosos muitas vezes e usando para atacar outras pessoas, aí a culpa não é minha, certo? Também fui bem atacado, inclusive. Agora, o que eu não posso aceitar é ser acusado de mentiroso ou de agir com falta de ética, tá bom? Então, isso aí eu não vou aceitar jamais. Então, quero agradecer a todo mundo que me acompanha, com respeito. Eu sigo firme nos meus trabalhos, sempre agindo com boa fé. E eu espero realmente que o Vasco se recupere e melhore cada dia mais. Valeu. Agora o assunto é grave. É muito grave. O doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, traz detalhes importantíssimos. Nós vascaínos precisamos saber. Há um motivo preocupante desse vídeo que merece reflexão. Veja, pessoal, nós temos um plano de recuperação judicial que foi apresentado pela SAF do Vasco. Vou falar mais detalhadamente sobre esse plano para que você, torcedor, conheça o formato que o Vasco pretende pagar os credores. É uma intenção. Esse plano ele será disponibilizado nos autos com a intimação dos credores para que manifestem se estão de acordo ou não com essa forma de pagamento. Essa é um passo a passo, vamos dizer assim. Esse é um passo a passo legal que acontecerá no processo. Caso o credor não concorde, isso vai acontecer lá no processo, será marcada uma assembleia para votar esse plano. Daí vem a preocupação. O formato do plano apresentado pela SAF do Vasco já formaliza despesas que o Vasco SAF deverá cumprir desde que aprovado o plano. Para se ter uma ideia, tem obrigações já previstas para dezembro de 2025. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: esse plano ele foi elaborado num formato de pagamento visando o Vasco com as receitas atuais ou numa possibilidade do Vasco
estar com uma receita menor, seja por um rebaixamento e etc. E por que eu estou colocando isso? Evidente que a torcida é que o Vasco não tenha ou sofra um rebaixamento, não tenha problemas quanto à manutenção na Série A. Mas e caso aconteça um rebaixamento do Vasco? Como que ele cumprirá esse plano de recuperação judicial? E aqui nós temos dois cenários que o torcedor precisa compreender o Vasco. E isso se mostra uma possibilidade, caso não seja acertado aí com os credores um formato de pagamento que atenda a todas essas classes dentro das ou dos critérios de votação que são necessários para aprovar um plano de recuperação judicial. Segundo o alerta aqui, uma vez aprovado esse plano, ele acontecendo, o Vasco ficará por 2 anos sob vigilância. E é justamente no momento que ele começa a pagar o passivo trabalhista, que está lá na recuperação judicial, que é a primeira classe. Isso porque, não sendo cumprido o pagamento do trabalhista como ali acordado, também será decretada a falência do Vasco, onde eu quero chegar no primeiro e segundo alerta, que pode ser decretada a falência antes ou pode ser decretada a falência depois de aprovado um plano de recuperação judicial por parte dos credores. Mas, claro, não é isso que nós torcemos nem queremos, mas o alerta fica aqui aceso, uma vez que o Vasco passa por um momento difícil no campeonato e sabemos que receitas em Série A é diferente de receitas em Série B. Um terceiro alerta ou observação que o torcedor também precisa saber. Faz parte da recuperação judicial os créditos existentes na data que o Vasco pediu recuperação, não que é concedido. Onde eu quero chegar aqui, pessoal, que desde a data do pedido de recuperação para cá, todas as obrigações que o Vasco está firmando, compromissos financeiros, não farão parte da recuperação judicial, caso não cumpra obrigações trabalhistas, com bancos, com fornecedores, com microempresas, empresas de pequeno porte. De lá para cá, são obrigações novas. O que isso quer dizer? Que poderão ser manejadas novas demandas judiciais contra a SAF do Vasco, que não farão parte do plano, não terão os descontos, não terão ali as concessões de prorrogação de pagamento. A não aparição ou não a concretização da SAF, da venda da SAF do Vasco, também é muito ruim, porque falta recurso, falta a segurança necessária para a reestruturação do clube. É importante que o torcedor ele acompanhe esse momento apoiando o clube, mas também tendo um critério ou uma análise legal, sabendo o que pode acontecer, para que o clube saiba exatamente com o apoio dos torcedores qual o melhor caminho a tomar. Fato é que o ideal para o Vasco é aprovar o plano de recuperação judicial, seja esse ou com adequações. Também que seja definida essa parte referente ao controle da SAF, porque essa insegurança jurídica afasta investidor. Não terá um investidor para investir no Vasco se não for definida essa questão quanto ao controle da SAF. Quero o seu comentário agora, se inscreva no canal. Da 20ª Câmara de Direito Privado, ele marcou para o próximo dia 28, 13h, o julgamento do recurso que a 777 Carioca pede em relação à liminar que o Vasco obteve no ano passado. Esse julgamento era para ter ocorrido no mês passado, mas o desembargador tinha que tirar obrigatoriamente férias no tribunal e por isso a data foi remarcada. Então, no próximo dia 28, é uma data importante porque alguns detalhes do dia a dia estão travados. O Pedrinho, por exemplo, hoje, como sócio que comanda a operação, ele não pode fazer alguns movimentos, porque ele não tem legitimidade para fazê-lo, porque está sob uma liminar, né? Legitimidade tem, só para que você possa entender. Ele não tem plenos poderes. Então, com esse julgamento da liminar, e óbvio que quem for derrotado e se sentir prejudicado vai buscar uma nova instância, mas assim, o Pedrinho espera que o Vasco consiga destravar para a sequência da temporada. Vamos aguardar, porque alguns movimentos precisam ser feitos e esse destravamento na justiça, comprovações de irregularidades, de gestão temerária, enfim, seguem também lá na Fundação Getúlio Vargas. Então é mais um capítulo nessa novela envolvendo Vasco e 777.
Bom, ontem pelo Brasileiro Sub-20, o Vasco deu um passeio, sapecou o Fortaleza, tomara que seja um sinal para sábado, né? 4-2, 2 gols do Léo Jacó, 2 do GB também. O Vasco fez uma grande atuação e mais um grande resultado. Na base, o Vasco vem vindo muito bem, num trabalho comandado também pelo Léo Matos. Trabalho do qual o Felipe deve cada vez mais fazer parte, né? Principalmente, e há um entendimento interno de que essa transição base profissional, ele pode ter uma melhor característica, um melhor desempenho. E que assim seja. Bom, sábado, São Januário, 6h30 da noite, o torcedor está naquela expectativa, é o reencontro com o time já não joga no Rio de Janeiro há mais de um mês, tinha aquele jogo com o Palmeiras no início desse mês, mas a diretoria teve que aceitar o pedido do comprador e levou para Brasília. Depois pegou o avião, né? Foi jogar na Venezuela, foi jogar em Salvador e agora na Argentina, volta ao Rio de Janeiro. Vai ter uma sequência de decisões. Vocês viram aí na nossa thumb, quando eu chamei a atenção para 6 finais. Exatamente. Sábado, Fortaleza, São Januário. Dia 20 é o jogo com o Operário, é o jogo da volta da Copa do Brasil. No outro fim de semana, no dia 24, é o clássico com o Fluminense. No 27, no dia 27, daqui a 2 semanas, é o jogo com o Melgar. Vamos só pontuar isso aqui antes de eu seguir. Jogo com o Operário, na ida foi empate. Qualquer outro empate, pênalti. Avançar significa botar mais 3,5 milhões de reais no bolso e chegar à fase oitavas de final. O Vasco tem obrigação sim de jogar bem, passar bem pelo Operário, que é o time que está na 2ª divisão. Em relação ao Melgar, uma vitória simples, o Vasco só depende dele, o Vasco vai ao play-off da Sul-Americana. Nesse momento, seria importante para a autoestima, para o peito estufar, para você voltar a vencer e voltar a ter uma sequência positiva, porque aí o mental sobe e não desce como tem acontecido nos últimos jogos. O Vasco vencendo o Melgar por um placar simples, de 1-0, vai ao play-off. O que é o play-off? Para você que ainda não está ligado, é o 2º colocado da Sul-Americana encarando o 3º colocado que vem da Libertadores. E aí tem vários times que podem cair ali. Vai rolar um sorteio e aí 2 jogos e de volta para definir quem vai às oitavas. O primeiro de cada grupo já avança para as oitavas de final. Mas, Fábio, o Vasco tem time para jogar 3 competições? Não. Mas nesse momento, nessa fase das competições, parece uma incoerência, Fábio. Se você fala que o Vasco não tem um elenco para jogar 3 competições, você vai torcer para avançar nas 2 e recuperar no Brasileiro? Sim. Porque isso dá um gás lá na frente, quando voltar do Mundial de Clubes, e dá uma plata. Tem a parte financeira, cara. Não dá para brincar, não. Futebol tá muito caro. Então, assim, avançar para chegar nas oitavas, beleza. Avançar para chegar nas oitavas da Sul-Americana, beleza. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Dá prioridade ao brasileiro, porque nesse momento a gente está na zona de rebaixamento, tem que vencer o Fortaleza em casa, tem que ter um bom resultado contra o Fluminense. Não são jogos fáceis, não, muito difíceis. Os times estão na parte alta da tabela. Depois do Melgar, né? Então, voltando, Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar, Red Bull, Bragantino. E todos jogos com intervalo de 3, 4 dias. Do Bragantino, 31 de maio, fecha o mês de maio, até o jogo com o São Paulo, dia 12 de junho, é o maior tempo que o Fernando Diniz vai ter para comandar e implementar realmente as suas ideias. Na terça-feira, lá na Argentina, na Fortaleza, foram ideias iniciais ainda e tal, conceitos passados. Sábado contra o Fortaleza, alguns outros conceitos, e assim vai um crescimento, até que no meio do ano, para preparação física, que está um horror do Vasco da Gama, para melhorar, condição mental de alguns jogadores, condição técnica. Aliás, o Fernando Diniz vai ser apresentado hoje oficialmente, hein, torcedor? A partir de 12h30, nós estaremos lá no CT Moacir Barbosa, contando tudo para você, torcedor vascaíno. Em relação ao jogo ainda de terça-feira, eu estava vendo o lance do gol. Cara, assim, o lance do Piton para mim foi muito claro, chamei atenção na transmissão, ele sai para fazer a linha de impedimento com o Luiz Gustavo ainda muito atrás dele, ele não observou o posicionamento do Luiz Gustavo, e não pode fazer isso. E o João Vitor, que vai dar o bote lá no meio-campo, no início da jogada, perde o bote, o que é normal, não sei porque tanto o João Vitor vai lá no meio-campo da bote, ele ultrapassa os volantes.
Ele, quando volta correndo, pô, olha a diferença do primeiro tempo que fez o Luiz Gustavo salvando aquela bola que o Marcelino passa por ele, pelo Léo Jardim, ele recupera e salva. O João Vitor vem num trotezinho maroto. Sabe quando você tá dando aquele trotezinho na esteira só pra dizer que tá ali e tal? E aí quando ele percebeu que a bola cruzou toda a área e ia parar no cara onde ele deveria estar, ele tentou acelerar. Não pode. Não pode. O Lucas Piton e o João Vitor têm que ser chamados a atenção nesse lance. Olha só, olha o posicionamento. Por que você adiantou? Ah, é porque eu queria fazer a linha de impedimento. Mas você tem que olhar pra trás. Você não joga sozinho. Futebol é um esporte coletivo. João, por que você foi dar o bote lá em cima? Ah, porque eu queria surpreender pra roubar a bola. Tá, e você perdeu. E por que demorou a voltar? Não pode. O Vasco tem que saber correr pra trás mais rápido. Não pode... Que deixará a seleção brasileira. O Vasco da Gama deu um passo importante na reformulação de sua estrutura administrativa e está muito próximo de anunciar a contratação de Rodrigo Caetano como seu novo diretor executivo de futebol. O dirigente, atualmente vinculado à seleção brasileira, já sinalizou sua saída da CBF para assumir o novo desafio em São Januário. Fontes próximas à negociação afirmam que as conversas entre o clube carioca e Caetano estão bastante adiantadas e restam apenas detalhes para o acerto ser oficializado. O Vasco vê na chegada do dirigente um passo estratégico para estruturar um projeto de médio e longo prazo, com foco na profissionalização da gestão esportiva e na montagem de um elenco competitivo. Rodrigo Caetano, que tem passagens marcantes por clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro, foi contratado pela Confederação Brasileira de Futebol em 2023 para coordenar a seleção principal. Sua experiência e bom relacionamento com o mercado tornaram um nome cobiçado, especialmente após o Vasco manifestar a intenção de fortalecer seu departamento de futebol com nomes de peso. A saída de Caetano da seleção deve ocorrer nos próximos dias, e ele já estaria preparando a transição junto à CBF para deixar o cargo em harmonia. No Vasco, sua chegada é vista como peça-chave na reestruturação do clube quanto da torcida, que pressiona por mudanças mais eficazes no comando do futebol.